Se você abrisse o Twitter amanhã e o assunto mais comentado do mundo fosse Lula concede indulto presidencial a Jair Bolsonaro, e no dia seguinte, os dois anunciassem que vão disputar a eleição de 2026 na mesma chapa, o que você sentiria? Seu cérebro deu um curto-circuito. Calma, isso é apenas um exercício de imaginação. Este é o primeiro episódio do Brasilverso, um novo quadro aqui do canal onde a gente pega tudo que já discutimos sobre guerra híbrida, algoritmos, polarização e pergunta: e se? Unidos venceremos! Vamos estabelecer o cenário com seriedade. Não é piada, é um exercício de imaginação política. Passo 1. O contexto. Estamos em dezembro de 2025. Bolsonaro foi condenado no STF. Está inelegível e pode ser preso a qualquer momento. A polarização no país atingiu o nível máximo. As Big Techs faturam bilhões com isso. Cada briga no Twitter é dinheiro no bolso de alguém. Passo 2. O indulto. Lula, usando uma atribuição constitucional, concede indulto presidencial a Bolsonaro. Legalmente, é possível. Politicamente, é um terremoto. O argumento oficial: para pacificar o país e permitir que a política volte ao normal. Passo 3. O convite. Uma semana depois, Lula anuncia que Bolsonaro será seu vice na chapa de 2026. Discurso conjunto. Chega de dividir o Brasil. Vamos governar para todos. Passo 4. As primeiras reações. STF, silêncio absoluto. Militares, silêncio absoluto. Mercado financeiro, bolsa sobe 5%. Redes sociais, colapso total. Quem aqui já viu aquele gráfico de como funciona o algoritmo do YouTube, Facebook, TikTok? Essas plataformas não foram programadas para unir as pessoas. Foram programadas para manter as pessoas na plataforma. E o que mantém alguém colado na tela? Conteúdo que valida suas crenças e mostra como o lado oposto está errado. A engenharia da polarização é simples. Primeiro, identifique dois grupos. Segundo, mostre para cada grupo o pior do outro grupo. Terceiro, repita. Agora imagina, Lula e Bolsonaro juntos. O que o algoritmo recomenda para o bolsonarista radical? Não tem resposta. O inimigo número 1 virou aliado do líder. O conteúdo que antes gerava engajamento, Lula é ladrão, Bolsonaro é fascista, perde o sentido. A bolha entra em curto-circuito. E o mais importante, sem inimigo, não há guerra híbrida. Guerra híbrida depende de narrativas opostas. Se as narrativas se fundem, as milícias digitais perdem o combustível. Agora vamos ao que realmente importa. Você, e eu, e o vizinho. Existe um fenômeno psicológico chamado dissonância cognitiva. É o desconforto que sentimos quando nossas crenças são confrontadas com a realidade. Se você passou os últimos anos acreditando que Lula é o diabo ou que Bolsonaro é o diabo e de repente os dois estão juntos, o que você faz? Isso é mentira, é montagem, é truque de computador. É armação da mídia, não? Não pode ser verdade. 3 possibilidades. Primeiro, a negação. Isso é mentira, é deepfake, é armação da mídia. A pessoa se recusa a aceitar. Segundo, a ruptura. Meu líder me traiu. Agora sou contra os dois. A pessoa se torna um órfão político. Terceiro, a pausa forçada. Espera, e se eu estivesse errado esse tempo todo? E se a realidade for mais complexa do que eu pensava? É a segunda possibilidade que eu quero destacar, o órfão político. Essa figura que, de repente, se vê sem chão, sem time, sem inimigo definido, sem narrativa. E num ambiente de guerra híbrida, um exército de órfãos é a maior oportunidade que existe. Agora a gente entra no território da estratégia. Vamos imaginar que você é um operador político e você acorda no dia seguinte ao anúncio da chapa Lula-Bolsonaro. O que você vê? Você vê 30% do país em vermelho puro, 30% em azul puro e 40% no meio, completamente desorientados. Esses 40% são bolsonaristas que se sentiram traídos, lulistas que não aceitam Bolsonaro como vice, gente que já estava cansada da polarização e agora vê a confirmação de que os dois lados são a mesma coisa, órfãos políticos de todos os tipos. Se você é um candidato de terceira via, seu manual tem 3 capítulos. Capítulo 1. O acolhimento. O órfão não quer ser convencido.
Ele quer ser compreendido. Discurso: eu sei como você se sente. Você deu tudo por um lado e eles te abandonaram. Capítulo 2. O novo inimigo. Se Lula e Bolsonaro agora são a mesma coisa, o inimigo passa a ser o sistema, as velhas práticas, a união do atraso. Capítulo 3. A nova identidade. O órfão precisa de um novo uniforme, novos símbolos. Algo que diga: aqui você pertence. A pergunta é: quem vai pescar esses órfãos? Um candidato genuíno? Um aventureiro? Ou milícias digitais remanescentes querendo radicalizar ainda mais? Agora a pergunta não é mais o que você faria. A pergunta é: quem está de olho nos órfãos? Porque num cenário desses, os órfãos não vão simplesmente desaparecer. Eles vão ser disputados. Guerra híbrida não acaba quando os generais se aposentam. Ela se reconfigura. E você? Você seria um órfão fácil de conquistar? Ou você tem pensamento crítico suficiente para escolher seu novo lado? Converse, siga, compartilhe e comente para que novos cenários possam ser criados.